Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui o webinar sobre inbound marketing no Facebook, né, intitulado Como Transformar Suas Curtidas em Eleitores. E esse webinar tem duração prevista de 20 minutos, com 10 minutos para perguntas e respostas. Então, mesmo que não dê tempo de todo mundo fazer suas perguntas, eu estou à disposição. No final do webinar, eu vou passar meus contatos, meu Skype, meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida. E nosso objetivo com esse webinar é fazer vocês compreenderem melhor como transformar o Facebook numa grande ferramenta de aquisição de novos eleitores. Como fazer o Facebook ter uma participação maior na sua estratégia de mandato, principalmente focando as próximas eleições, né, em 2016. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder começar. Bom, meu nome é Eduardo Lívio, né, como alguns de vocês provavelmente já me conhecem de outros webinars e de alguns dos materiais do SGP. Eu sou diretor de marketing do SGP e eu estou há mais de 5 anos trabalhando com marketing digital, com o Facebook, ajudando empresas e políticos a conquistarem melhores resultados nessa rede social. E é um pouco dessa experiência que eu vou tentar passar para vocês hoje. Então, primeiro vamos dar uma olhada no tamanho que é o Facebook no Brasil. Hoje a gente já está numa marca incrível, eu acho incrível, assim, um país de 200 milhões de habitantes, quase metade da população já tá inserida nessa rede social, que é o Facebook. Então, a gente tem hoje 88 milhões de pessoas, né, presentes, e esse número, à primeira vista, por ser um número gigantesco, traz e vocês provavelmente deve trazer uma infinidade de ideias, né, de como atuar com essas pessoas, de como tem pessoas interessadas no trabalho do político de vocês, no trabalho do candidato de vocês. Então, é muito importante saber como atingir essas pessoas para ter resultado. Então, vocês devem estar se perguntando, tudo bem, mas eu já trabalho no Facebook, eu já tenho uma conta no Facebook, e eu não estou conseguindo transformar essas pessoas em eleitores. O que eu tenho feito de errado, em que eu posso melhorar, como deve ser minha atuação no Facebook. Né? Então, vamos explicar um pouco o processo, explicar um pouco a resposta para isso. Essa é uma metodologia já testada com alguns candidatos, que já vem sendo, apesar de ser nova, já vem sendo utilizada por várias empresas e recentemente por vários candidatos. Na última campanha, inclusive, a gente usou com alguns clientes. E no mandato também é uma oportunidade muito boa, porque é um trabalho de médio e longo prazo, então vocês têm aí um ano, mais ou menos, um pouco mais de um ano para a próxima campanha, então começar agora com esse trabalho vai dar uma sustentabilidade muito grande para 2016, para vocês começarem com tudo a partir do início da campanha de 2016, da campanha oficial de 2016. Então é um processo muito simples. Quem viu meu último webinar, como atrair e fidelizar eleitores na internet, vai estar mais familiarizado com esse processo, porque segue a mesma metodologia, tá? O Facebook funcionando como um imã de eleitores, mas você sabendo captar esses eleitores, esses leads, saber captar as informações desses leads e conseguir entregar um relacionamento personalizado para cada lead é muito importante. Para que a pessoa consiga enxergar o político como uma pessoa de bem, uma pessoa em quem ela pode confiar, uma pessoa com a mesma ideologia dela. Então, a gente tem 3 passos nesse processo. O primeiro é atrair. Eu vou explicar melhor cada passo desse processo mais adiante. Tá? Então, o primeiro passo é você saber atrair essas pessoas. Né? Como que você vai atrair essas pessoas, no nosso caso aqui hoje, com o Facebook. Né, que nós temos aí um cenário possível no Brasil de 88 milhões de pessoas. Qual tipo de conteúdo o seu público quer receber? Né? Então, quem é seu público, em primeiro lugar? Como ele vai consumir esse conteúdo? Será que você está entregando realmente um conteúdo de qualidade? Será que você não está usando o Facebook apenas para chamar voto ali antes do tempo? Ou para
para entregar um conteúdo que, para quem não está preparado para receber ainda, como um conteúdo muito mais comercial, entre aspas, né, muito mais específico, quando nesse momento de atração vocês têm que entregar um conteúdo mais genérico, mais generalista, só que ao mesmo tempo focado em problemas que aquela pessoa tem e problemas que aquela pessoa vive. Então, após a atração, a gente tem aí a conversão, né, que é o converter. Como você vai converter essas pessoas que você atraiu em leads. Então, quando eu digo atrair, é usar o Facebook para levar essas pessoas para o seu site e no seu site você ter um processo de conseguir captar algumas informações dessas pessoas. Numa estratégia de inbound marketing, a gente utiliza conteúdo rico para fazer essa troca com o eleitor. Então, você, no final, eu vou explicar também, eu vou dar um exemplo de e-books que vocês podem utilizar, mas é basicamente utilizar um material rico, um e-book, um webinar, para você poder trocar esses dados com o eleitor. Basicamente, olha, eu te dou um e-book sobre um conteúdo rico que você tem interesse e, em troca, você me dá alguns dados, como e-mail, celular, dependendo da estratégia, nome, cidade, para vocês conseguirem segmentar também essa região de atuação de vocês. Então, a partir do momento que vocês têm o material rico disponível no site de vocês, com um formulário, semelhante ao que vocês preencheram, quem está participando desse webinar, quem se inscreveu para esse webinar, para ver ao vivo, preencheu para poder receber o link da transmissão, a página de destino seria semelhante àquela, você ter um material rico e, em troca, o eleitor poder ceder principalmente o e-mail, ceder o e-mail para vocês poderem conversar com ele. Que é o terceiro nível, né, da nossa estratégia, do nosso processo, que é conversar com esses leads que vocês conseguiram atrair. Quando eu digo lead, eu digo as pessoas que compartilharam os dados delas com vocês, né, com o político, para poder ter um acesso ao material, e com esses dados vocês vão conseguir construir uma estratégia de relacionamento para transformar essa pessoa num eleitor potencial, para poder conquistar realmente essa pessoa. Não é só com conteúdos extremamente genéricos no Facebook que você vai conseguir transformar aquelas pessoas em eleitores, mas sim você saber utilizar essa rede social para atrair as pessoas e quando você conseguir atraí-las, você se relacionar com elas e aí sim você, de uma forma mais intimista, de uma forma mais personalizada, você conseguir entregar um relacionamento, faça ela perceber o quão importante o político, aquele político, no caso, o político que vocês trabalham, é importante na vida delas, vai ajudá-las no caso de uma reeleição. Então, vamos explicar aqui melhor como funciona esse funil do inbound marketing, né, que eu expliquei para vocês, de atrair, converter e conversar. No caso, aqui nesse funil de visitantes, leads, eleitores potenciais que eu expliquei para vocês recentemente, os fãs do Facebook, eles entram como visitantes, tá, no site de vocês. Porque o foco do Facebook, de uma forma mais generalizada dessa estratégia, é conseguir atrair tráfego para o site de vocês e no site de vocês, vocês conseguirem converter essas pessoas e se relacionarem com elas. Então, vocês vão ter aí um número alto de visitantes, né, que vão ser atraídos, nem todos vão converter, isso é um fato, vocês vão ter uma porcentagem que em boas pages, em boas páginas de destino, no caso, essas taxas a gente consegue chegar a 80%, 85%, dependendo de como ela está otimizada, em outros casos 50%, 60%, depende muito também do material que você está disponibilizando e dos campos que você está solicitando para aquele futuro potencial eleitor, quais dados que ele precisa entregar para ele poder consumir esse material. Então, a partir do momento que ele converte no site de vocês, que ele entrega os dados dele para poder consumir aquele conteúdo, ele vira um lead, e depois que você já tem um e-mail dele, que eu vou mostrar mais para frente como conversar com esses leads por e-mail, como criar uma estratégia de relacionamento por e-mail com esses leads, a partir desse momento você saber identificar quais desses leads que você está conversando, você ter ali gatilhos específicos para cada estratégia, saber identificar quais leads já são eleitores potenciais e por serem eleitores potenciais, você precisa segmentar ainda mais a forma de atuação dessas pessoas, entregar um resultado muito melhor. Né?
Então, a primeira parte lá do nosso processo, que é atrair, eu coloquei uma frase que as pessoas estão loucas pelo seu conteúdo, mas será que ele é rico o suficiente? Será que você tem um conteúdo, tem uma estratégia de conteúdo bem montada para poder atrair as pessoas certas, para poder atrair o seu público-alvo? Será que você conhece o seu público-alvo? Então, o principal é você conseguir saber quem é seu público. Então, se você trabalha para um vereador de São Paulo, por exemplo, que é um grande centro, mas que mesmo assim ele tem certos bairros, certas regiões de atuação, então seria interessante, além da cidade, no formulário, por exemplo, você colocar, você pedir o bairro ou a região, né, se é norte, sul, leste, oeste de São Paulo, para você conseguir segmentar melhor essas pessoas e também utilizar esses dados para poder filtrar melhor quem são seus eleitores potenciais no futuro. Então, porque provavelmente, até com um certo grau de certeza, não serão apenas pessoas de São Paulo, da cidade de São Paulo, que vão baixar seu conteúdo. Então, você conseguir filtrar essas pessoas e entregar um relacionamento melhor para elas, conversar mais especificamente com elas, que são o seu público-alvo, é importante. E numa possível candidatura, você também, uma candidatura maior para deputado estadual, por exemplo, deputado federal, você já vai criando um banco de dados no estado inteiro. Então é importante também você ter essa classificação por cidade de outros locais do estado, até para vocês já irem construindo um banco de dados, uma eleição mais específica em 2018, uma eleição maior, né? Então vocês devem saber, como ninguém, o quanto importante é numa eleição você ter um banco de dados qualificado, né? Então essa estratégia, além de tudo, o principal dela, inclusive, é construir, quem viu o último webinar sabe, construir um banco de dados qualificado. A segunda dica para atrair bem é produzir conteúdos arrasadores, né? Conteúdos que realmente se diferenciem, né, dentro da internet para aquele público. Então, a partir do momento que vocês conseguiram traçar quem é o público-alvo específico de vocês, vocês vão conseguir muito mais planejar um conteúdo, uma cadeia de conteúdo, um organograma de conteúdo específico para aquele público. Então, se o público-alvo de você está no estado de São Paulo, por exemplo, vale muito mais a pena abordar conteúdos específicos de São Paulo, seja saúde em São Paulo, educação em São Paulo, enfim. Você ter conteúdos específicos sobre a região de atuação de vocês para conseguir e fazer que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas dentro da região de atuação de vocês, seja com Facebook Ads ou com outras formas de divulgação na internet. Inclusive, quem quiser saber mais a fundo forma de divulgação, pode assistir também o nosso último webinar, o penúltimo webinar, perdão, como atrair e fidelizar eleitores na internet, ou baixar tem 2 e-books, né, Inbound do mandato, Inbound na campanha, lá na nossa área de materiais educativos, que mais tarde eu falo para vocês também certinho onde vai achar. E a terceira dica, extremamente importante, é levar essas pessoas para o site de vocês, para o site do político. Então, se seu político não tem um site ainda, o que em centros menores, no interior do Brasil, cidades do interior, infelizmente é normal, é importante que para vocês terem uma estratégia eficiente no Facebook, vocês tenham esse site. E até dar uma dica para vocês que nós da CGP, 2 dicas, aliás, uma que é um plano da CGP que já vem com o site, todo ano você ganha um site para o seu candidato, para o seu político, e a outra que a gente desenvolve também sites personalizados, específicos, de acordo com a sua estratégia e de acordo com seu foco. Então, voltando aqui, é importante levar essas pessoas para o site de vocês, porque é no site de vocês que vocês vão conseguir captar os dados dessas pessoas e vão conseguir iniciar um relacionamento com elas. Não adianta simplesmente postar bastante no Facebook e aquela postagem gerar só engajamento. Porque muitas vezes até um erro, muitos políticos levam muito em conta o que eu chamo de métricas de vaidade, né, de números de vaidade.
É basicamente, por exemplo, 500 likes no post, deixa ele feliz, um post que teve bastante share. Isso é legal, de uma certa forma é legal para uma questão mais de construção de marca, construção de nome, divulgação do político. Sim, mas ao mesmo tempo é uma métrica rasa, né? Não é uma métrica que você consegue avaliar realmente o trabalho de forma profunda. Então, a partir do momento que você leva as pessoas para o seu site, ao invés de deixar aquela pessoa somente no Facebook, você está aumentando o número do seu banco de dados, você está construindo um banco de dados, e nos dias de hoje é cada vez mais importante vocês realmente construírem um banco de dados forte, não apenas comprar um banco de dados em apoio de campanha ou ganhar de alguém, até porque é proibido, né, é crime. E o mais importante, que além de ser crime, é extremamente negativo. Você, você com essa prática, você tem uma recepção muito ruim das pessoas que você está ali se relacionando. Né? Então, é muito importante você levar as pessoas para o seu site para poder construir uma relação de qualidade com elas, um relacionamento de qualidade com elas. O segundo passo aí é converter, e aí a gente entra na questão de quais informações você precisa para iniciar um diálogo com aquele possível eleitor. E essa pergunta é muito importante, porque para cada estratégia, para cada material, vocês têm que pensar muito bem quais informações interessantes você solicitar. Então, uma coisa que eu costumo levar como padrão assim, aqui dentro do CT, na nossa estratégia inbound, é que para conteúdos mais generalistas, mais genéricos, como alguns e-books mais genéricos, e-books sobre mídias sociais, coisas mais generalistas, a gente pede somente o nome, o e-mail, né, já não pede o telefone, porque o telefone é uma coisa muito mais delicada de se pedir para uma pessoa nesse relacionamento. Então, eu sugiro a vocês, é interessante pedir o telefone, sim, mas somente daquelas pessoas que vocês têm certeza de que tem um relacionamento mais agudo ali com o político. Aí, um pouquinho mais para frente eu vou explicar como diferenciar essas pessoas que estão ainda não tão preparadas para ter um relacionamento mais aprofundado, que ainda são apenas leads e não eleitores potenciais especificamente ditos, de como é importante você conseguir separar isso. E quando você for pedir o telefone da pessoa, você também saber utilizar uma estratégia mais aguda, uma estratégia de SMS, talvez, que a gente tem aqui, inclusive, no CGT, que quiser dar uma olhada depois, só falar comigo, para eleitores potenciais, para esse pessoal que está mais engajado realmente com o político, com o material do político, é mais interessante vocês pedirem esse telefone. E para quem ainda não está, para quem ainda está no topo de funil, para quem está ainda lá em meio de funil, perdão, vocês terem essa consciência de que o e-mail, o nome e a região ali já são suficientes. Então, aí dentro dessa estratégia de conversão, ter uma página de destino atraente é importante. E isso vocês vão medir. Quando eu digo atraente, eu não quero dizer simplesmente uma página bonita. Claro que ela tem que ser bonita, mas ela tem que ser muito mais funcional do que bonita. Até porque design é resultado, né? Design é como aquilo funciona na sua estratégia, não apenas se uma coisa bonita ou não. Então, muitas vezes você faz uma alteração na página que, a princípio, ela não fica tão bonita quanto ela era, mas que ela funciona muito melhor, ela performa muito melhor quando a gente compara o número de visitantes naquela página com o número de leads que ela gerou. Que é basicamente as pessoas que preencheram aquele formulário para receber aquele conteúdo. A segunda dica é criar um formulário simples. Né? Quanto menos informações vocês pedirem, maior a tendência de ter mais solicitações, né? De ter mais inscrições. E, que nem eu disse, pedir mais informações quando realmente elas forem necessárias na estratégia de vocês. E saber quais dados são relevantes. Né? O que vocês vão pedir. Não pedir informações apenas por pedir ou só para ter ali. Mas realmente vocês saberem o que vocês precisam para aquela estratégia e como ela vai ser útil.
né, no relacionamento. Então, uma dica que eu dou para vocês de informações a serem solicitadas para esses conteúdos mais genéricos são nome da pessoa, e-mail, cidade que ela mora, o estado, né, e o estado, e numa estratégia mais para vereador, que eu tenho certeza que tem vários de vocês que são vereadores, que trabalham para vereadores, ali o bairro que a pessoa mora também é interessante para vocês, como eu disse, poderem segmentar melhor o público de vocês. E o terceiro aí, terceira etapa, que é conversar, né, o converse. Vocês já estão com a faca e o queijo na mão, então já estão com os dados das pessoas, vocês estão com dados quentes, né, ou seja, são dados que as pessoas deram para vocês em troca de alguma coisa, então eles não vão encarar aquilo como spam, né, porque não é um banco de dados comprado, eles deram realmente a informação para vocês, e essas pessoas vieram do Facebook, né, nesse caso, então era uma pessoa ali que você tinha 10 mil fãs no Facebook e você conseguiu 1000 e-mails dessas pessoas, poxa, já é um resultado fantástico. Porque são 1000 pessoas que realmente falaram, ó, eu estou à disposição, vamos conversar, fala comigo e, e me convença. Sabe? Essa é a grande sacada. É você conseguir ter uma estratégia de relacionamento que convença aquela pessoa a ir além daquele conteúdo que ela recebeu, conteúdo mais generalista sobre educação, por exemplo, para consumir um conteúdo mais específico, que é, por exemplo, o que o seu candidato, o que o seu político já fez pela educação na região de atuação dele. Então, ó, você consumiu conteúdo sobre isso daqui, você tem interesse nisso daqui, olha o que eu já fiz por isso aqui. Entendeu? Então, você aproxima o eleitor daquele político, daquele candidato. E no mundo de hoje, né, que você tem a maioria dos vereadores tem pouquíssimo tempo de TV, por exemplo, que já não é um canal que dá tanto resultado. Deputados também, poucos têm tempo de TV. A internet, essa estratégia, principalmente durante o mandato, ela é muito importante para poder construir uma base forte, para poder garantir a reeleição. É muito importante, que atinge muita gente e também é muito barato, comparado a outros meios offline. Então, para conversar com esses eleitores, a gente costuma utilizar uma estratégia de automação de marketing, então, com e-mails automatizados. O que é isso? É você ter uma estratégia de e-mails baseada no comportamento do eleitor. Então, explicando aqui de forma prática, vocês têm os fãs do Facebook, imaginem os fãs de vocês, e vocês publicaram na página do Facebook algum e-book, né, sobre educação, por exemplo, no estado de São Paulo, que é o exemplo que eu vou dar em seguida. E esse post no Facebook leva para uma landing page, para uma página de destino, e nessa página de destino tem um formulário que, para a pessoa consumir aquele e-book, aquele material sobre o panorama da educação em São Paulo, ele tem que dar os dados dele. Então, essa pessoa vai preencher o formulário, que é isso que a gente chama de converter, ela autorizou você conversar com ela, ela vai receber o e-book. Essas pessoas que preencheram o formulário, elas vão se transformar de apenas fãs, elas vão passar para leads. A gente chama de leads. São aquelas pessoas que autorizaram você conversar com elas. A partir do momento que a pessoa é um lead, você tem um e-mail dela. Então, se você tem um e-mail dela, se você sabe onde cidade ela mora, se você sabe que ela é seu público-alvo, você pode ali iniciar um relacionamento com ela por e-mail. Então, você cria uma estratégia de e-mail automatizada para essa pessoa e vai conversando com ela e ela vai demonstrando interesse maior. Tá? E a partir do momento que ela demonstra um interesse maior, e para isso você tem gatilhos específicos que eu vou apresentar no próximo slide, a partir desse momento ela vira um eleitor, um potencial eleitor, uma pessoa ali que você, teoricamente, pode contar na próxima campanha, para a sua próxima reeleição. Tá? Então, vamos pegar o exemplo prático aqui, dessa estratégia, que é exatamente, eu passei aqui, eu
voltar. Que é exatamente o e-book Educação em São Paulo, Guia Definitivo. Seria um e-book mais generalista. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa baixou esse e-book sobre educação em São Paulo, ela vai receber uma sequência aí de 3 e-mails. Aí vocês podem mandar o primeiro e-mail depois de um dia, o segundo depois de 3, 4 dias, o terceiro depois de uma semana. Então, vocês vão ter uma sequência aí progressiva de convencimento daquele eleitor. Então, o primeiro e-mail é levando para um post do blog do político, que é importante também ter um blog, sobre algum ponto da educação mais específico. Aí vocês podem até pegar nesse exemplo, pegar até algum ponto que tem dentro do e-book e dar uma destrinchada melhor nele, abordar melhor esse ponto, um problema específico da educação em São Paulo, ou um dado específico, um dado alarmante específico da educação em São Paulo. No seguinte e-mail, um post sobre um projeto do seu político, no caso, sobre educação em São Paulo. Aí a gente está falando de quem já está em mandato, né, para esse exemplo. Então, se você tem um vereador de São Paulo, mostrar algum projeto, se ele tiver algum projeto, tá? Mostrar algum projeto que ele já fez, o que ele já apresentou no projeto de lei, para melhorar a educação em São Paulo. Então, você vai aproximar mais, né? Vocês podem perceber que vocês vão aproximando com muita cautela do eleitor. Não é aquela coisa, vote em mim direto. Você vai se apresentando, vai construindo um relacionamento, e a partir do momento que esse relacionamento já está um pouquinho mais próximo, vocês mandam o terceiro e-mail, que é a divulgação de um outro e-book, um segundo e-book, mais específico, o que eu já fiz pela educação de São Paulo. Então, aí, se o político tiver 4, 5 projetos de lei, mesmo que esses projetos não tenham sido aprovados, se eles tiverem sido aprovados mais ainda, mas o que ele já apresentou na Câmara ou na Assembleia, enfim, dependendo do cargo dele, uma análise detalhada de como ele apresentou essas propostas, do que são essas propostas e de como ele acreditou que aquilo ia solucionar o problema de São Paulo na educação e como realmente solucionou o problema de São Paulo na educação. Então, a pessoa que baixou esse e-book, só pelo nome dele, que eu já fiz pela educação em São Paulo, se a pessoa baixar esse e-book, ela está te dando um sinal claro que ela já tá quase conquistada. Porque ela já acreditou no que você falou e ela tá ali mostrando que ela pode ser um eleitor potencial por ser um material muito mais específico do que aquele primeiro e por mostrar o trabalho do político em si. Então, uma coisa muito mais, é um voto em mim, aí no caso, só que é um voto em mim muito mais embasado. Não é um voto em mim na próxima eleição, porque eu estou simplesmente postando meu número no Facebook. Eu estou postando aqui um santinho virtual no Facebook. É um voto em mim porque eu estou te mostrando por que eu sou bom, eu enquanto político. Então, a partir do momento que ele baixou esse e-book, esse segundo e-book, sobre esse e-book que eu já fiz pela Educação em São Paulo, a gente vai mudar ele de fluxo de e-mail e mudar também lá no funil que eu apresentei para vocês, visitantes, leads e eleitores potenciais. Ele vai passar de lead para um potencial eleitor, tá? Porque ele deixou brechas, deixou entender isso, e no caso aqui, essa brecha foi o download do e-book, tá? Desse segundo e-book que eu já fiz pela Educação em São Paulo. Então, você vai mandar um conteúdo muito mais específico para ele, muito mais que visa aproximar ele ainda mais, que visa fidelizar esse eleitor. E aqui, nessa etapa também, já pode se pensar, dependendo da estratégia, até numa campanha de SMS, né, mas aí com cuidado também, que a gente pode até aprofundar melhor no próximo ano. Então, o primeiro e-mail desse novo fluxo, né, que ele foi inserido, esse potencial eleitor, é um case de algum cidadão beneficiado por um daqueles projetos que você apresentou no e-book. Então, você vai trazer uma pessoa da região de atuação do político, uma pessoa real,
que tenha sido beneficiada com aquele projeto. Então, a partir do momento que você personifica em um cidadão esse projeto de lei, você aproxima ainda mais da realidade desses potenciais eleitores aquele projeto. Então, você mostra para ele, olha, não ficou apenas no papel, as pessoas realmente estão sendo beneficiadas por aquilo que eu fiz. Olha o depoimento dessa senhora aqui que eu postei no meu site. Então, você vai mostrar isso para ele, ele vai se engajando ainda mais. Aí você pode aproveitar a oportunidade que ele já está engajado no tema educação para ir mostrando para eles outros caminhos do político. Você vai apresentando outros projetos, divulgando outros e-books e dentro de cada e-book desse, de cada projeto, você também tem uma estratégia de relacionamento estruturada que você possa ir conversando com esse leitor e mostrando para ele como o seu político é completo, como o seu político tem trabalhado pelas pessoas. É uma coisa que a gente sempre diz na CGP, que o que mais faz um candidato se reeleger é o mandato que ele fez. Se reeleger é o mandato que ele fez. São os feitos do mandato dele. Então, você saber divulgar isso é muito importante. Né? Aí vocês têm algumas métricas. Né? Então, só uma coisa complementando aqui, é importante falar que isso tudo aqui, para esse webinar específico, para essa estratégia específica, se iniciou no Facebook. Você já tem ali uma gama de pessoas que estão consumindo seu conteúdo e que você não estava conseguindo aproveitar essas pessoas como deveria. Então, a partir do momento que você entrega um material específico, solicita algo em troca, pega os dados dessa pessoa, começa um relacionamento com ela e faz ela perceber o quão bom o seu político é para a realidade dela, você deu um salto gigantesco no relacionamento. Você transformou um fã de Facebook, uma pessoa que de vez em quando lê alguma coisa sua, curte alguma coisa sua, para um eleitor real. Então, isso justifica o nome desse webinar, né, que é transformar curtidas em eleitores reais. Porque o que vale, no final das contas, numa reeleição, numa campanha, são eleitores, não são likes no Facebook, simplesmente. Então, alguns números para vocês ficarem de olho nessa estratégia, né, porque mensurar o que está acontecendo é muito importante. E aqui eu falo mais com o pessoal de comunicação, né, que eu vi que tem bastante gente, bastante assessor de comunicação vendo esse webinar, se inscreveu. Então, eu deixo aqui quatro dados que são muito importantes que vocês vejam. Assim. Primeiro é cliques por publicação. Quais publicações estão gerando mais visitantes no seu site. Tá? Até para vocês irem descobrindo o que funciona melhor para o político de vocês. Né? O que a gente sabe por padrão aqui, posts com imagens têm mais cliques, posts com pouco conteúdo, assim, frases curtas, funcionam melhor, performam melhor em clique do que posts com 2 parágrafos, por exemplo. Mas claro que isso pode variar de acordo com o político. Isso não é uma regra engessada. Então, você analisar cada publicação e ver o que está performando melhor é importante para você ir adaptando a sua estratégia. Inclusive, horários de publicação, quais horários funcionam melhor, se você está conseguindo falar a linguagem do seu público naquele post, enfim. O número de visitantes e visitas na sua landing page, na sua página de destino, tá? E quantas dessas pessoas estão vindo do Facebook, isso é importante. Os leads gerados, né, por essas páginas, aí tem uma métrica que é muito importante, que é a taxa de conversão, que é você pegar o número de visitantes e dividir pelo número de leads, né, e conseguir ter uma porcentagem de quantas pessoas estão sendo geradas aí, quantos novos leads estão sendo gerados. Que em média, como eu falei para vocês, numa boa página fica entre 70% e 80%, mas que pode ser menor, isso não é um grande problema também, é só uma questão de ir adaptando, de ir experimentando e de não ter uma fórmula mágica para tudo.
internet muda tudo muito rápido. Então, vocês têm que ter esse conceito de que, essa concepção de testar sempre. E o número de potenciais eleitores que estão sendo gerados. Aí já é uma métrica mais específica de final de funil, que é uma métrica que vocês vão ter que conseguir após esse relacionamento, né? E essa métrica vocês podem identificar pelo número de downloads que os e-books mais específicos, como aquele anterior sobre os projetos de lei para a educação em São Paulo do político, né? Esse tipo de métrica é importante também para você saber quantos eleitores o Facebook está te gerando. Então, é importante ficar atento a esses números. Bom, e é isso.